Sejam bem-vindos ao Odontoflix. Nós somos os alunos do primeiro período do curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba e vamos contar um pouquinho da história da odontologia no estado paraibano, abordando algumas datas importantes vistas nessa linha do tempo que foram essenciais para a consolidação dessa profissão atualmente no estado. A seguir, ficaremos com o documentário. Dá o play. A princípio, não há registro das primeiras práticas da ocorrência da profissão odontológica no estado paraibano, mas como ilustram as imagens abaixo, consistiam numa prática bastante rudimentar, em sua maior parte baseada nas extrações dentárias. Sabe-se que, durante muito tempo, os responsáveis pelo cuidado da saúde bucal da população paraibana eram em sua maioria barbeiros e sangradores. Os procedimentos realizados eram feitos de maneira rudimentar, com a utilização de um instrumental inadequado ou até mesmo improvisado, como os próprios aparatos de cortar cabelo e barbear. Sem falar que não se utilizavam de anestesias nessa época, sendo tais procedimentos feitos a cru, de maneira impiedosa e bastante dolorosa, como ilustrado abaixo. Além disso, vale destacar a falta de higiene que não existia durante tais práticas e no ambiente em si, sendo todos esses fatores responsáveis pela grande frequência de hemorragias, infecções e, nos piores casos, a morte. É somente a partir do século XIX que surgem os primeiros registros das atividades odontológicas na Paraíba. Entre esses registros, vale destacar a chegada do dentista francês Lourenço Lacaze, em 1859, odontólogo de grande importância no atendimento da população mais pobre da capital, conhecido pelas suas grandes habilidades, além de utilizar técnicas diferentes, como a hipnose. Também vale ressaltar o dentista que sucedeu Lacaze, Nicolau Palette, odontólogo de maior atuação durante o Império e famoso por suas técnicas e habilidades. No ano de 1923, surgiu na cidade de João Pessoa a Associação Paraibana de Cirurgiões Dentistas, cujo objetivo era representar a classe odontológica e, ao mesmo tempo, prestar serviço à coletividade paraibana. Com apenas 6 profissionais como membros, houve a primeira reunião no dia 19 de agosto de 1923, no mesmo instante em que foram lançados os fundamentos dessa associação. De início, foi proposta uma direção provisória, a qual teve como presidente o Dr. Genso de Lima, mas após alguns dias, através da votação dos estatutos, surgiu uma direção definitiva. A reunião para a eleição aconteceu no dia 1 de setembro de 1923, no consultório do Dr. José de Melo Lula, já que a associação não tinha sede própria. Sendo assim, o presidente da organização, Genso de Lima, convidou os outros membros a ocuparem os cargos. Dessa forma, José de Melo Lula foi nomeado vice-diretor, Francisco Ramalho tornou-se o primeiro secretário, Maria Fausta de Queiroz a segunda secretária, Álvaro de Souza Lemos o tesoureiro, Luiz Gonzaga Buriti o orador e, por fim, Alfredo de Sá o bibliotecário. Um dos acontecimentos de maior significação foi a instalação da Sociedade de Assistência Dentária Infantil em 1924. O Teatro Santa Rosa abrigou uma verdadeira multidão que representava a alegria da população paraibana pela conquista de uma obra de grande alcance social e humanitário. O festival foi uma demonstração pública da solidariedade da população da capital à iniciativa da Associação Paraibana de Cirurgiões Dentistas, que não media esforços para que a fundação se tornasse um instrumento útil à coletividade paraibana. No estado da Paraíba, existia uma revista que era considerada de maior circulação desde o litoral até o Alto Sertão do estado, chamado Era Nova. Quando a classe de dentistas da Paraíba falou sobre a instalação da assistência dentária infantil, a revista Era Nova publicou em suas páginas um editorial em apoio à obra idealizada pelos cirurgiões dentistas de nossa capital, destacando sua importância moral e social. A imagem publicada na revista mostra a mesa de cerimônia realizada no Teatro Santa Rosa em 1924, no festival que comemorava a instalação da Sociedade de Assistência Dentária Infantil, conquista de grande alcance social e humanitário, como demonstra na imagem. Devido ao crescente número de crianças que precisavam de atendimento odontológico, a Associação Paraibana de Cirurgiões Dentistas, com a aprovação unânime em uma assembleia realizada no ano de 1948, adquiriu mais um gabinete dentário completo, instalado em um dos bairros da capital, chamado de Ambulatório Dr. Francisco Ramalho.
Esse acontecimento ocorreu devido a uma ampla divulgação da imprensa conterrânea numa homenagem especial de 25 anos da associação, publicada na Revista Odontológica da Paraíba. Então, resumindo, no caso, a criação da clínica odontopediátrica gratuita e do ambulatório Dr. Francisco Ramalho contribuíram para o engrandecimento da odontologia paraibana, num exemplo edificante para que hoje todos nós continuemos a cultivar e a perpetuar a odontologia na Paraíba. O ano de 1950 foi considerado o despertar da cultura científica paraibana, com a criação da Faculdade de Medicina, Odontologia e Farmácia. Mas surgiram algumas divergências por parte dos cirurgiões dentistas, porque a Faculdade de Medicina estava predominando sobre as demais, inclusive com o direito de escolha de seus docentes. Foi aí que a classe odontológica passou a reivindicar a sua autonomia. Surgiu então um movimento liderado pelo professor Péricles de Figueiredo Gouveia. Esse movimento visava a autonomia da Faculdade de Odontologia e teve um empurrãozinho porque o Ministério da Educação não havia concedido o reconhecimento da Faculdade de Medicina, Odontologia e Farmácia, como pleiteavam os professores de medicina. Com isso, depois de muita luta, em 1950, a Associação Paraibana de Cirurgiões Dentistas conseguiu criar a Faculdade de Odontologia Autônoma, embora com muitas dificuldades, sobretudo financeiras. Foi aí que, em 1951, o ministro José Américo de Almeida, que sempre se mostrou disposto a apoiar a causa da associação, assumiu o governo do estado da Paraíba e designou o professor Péricles para um contato direto com o Ministério da Educação, para verificar a viabilidade do projeto. Depois de entrarem em contato com o MEC, avaliando todas as exigências e percebendo que não tinham recursos materiais suficientes, o Dr. Péricles teve uma ideia. Sugeriu ao governador, que também era seu amigo pessoal, a encampação da iniciativa pelo Estado, que assumiria a responsabilidade da criação e manutenção da faculdade, no que foi prontamente atendido. Daí, José Américo enviou uma mensagem para a Assembleia Legislativa propondo a criação da Faculdade de Odontologia da Paraíba, e o projeto foi aprovado pelo Legislativo sob a Lei Estadual nº 646, de 5 de dezembro de 1951, que foi assinada pelo então governador sob muitos aplausos. No ano seguinte, o professor Péricles foi nomeado pelo governador José Américo para o cargo de diretor provisório e tinha amplos poderes para organizar o regimento interno e escolher os professores sem interferência política. Atendidas as exigências do MEC, a faculdade foi autorizada a funcionar por decreto do presidente em 5 de janeiro de 1953. E em 19 de fevereiro deste ano, foi realizado no Liceu Paraibano o primeiro vestibular da Faculdade de Odontologia da Paraíba, no qual se inscreveram 39 candidatos e 25 destes obtiveram aprovação. Os 15 primeiros professores a lecionarem na Faculdade de Odontologia da Paraíba foram Péricles Gouveia, que também era diretor, Newton Rodrigues, Gabriel Epitácio, José Asdrubal, Edinaldo de Luna Pedrosa, Odísio Borba, Asdrubal Nóbrega, Ivan Cavalcante, João Carlos Aires, Paulo Borges Monteiro, Arlindo Bezerra, Severino Rodrigues, Abílio Guedes, Francisco Geraldes e Luiz Gonzaga Buriti, que em 14 de março ministrou a primeira aula de sapiência para o início do período letivo da faculdade. Em 17 de dezembro de 1955, formou-se a turma pioneira da Faculdade de Odontologia da Paraíba, tendo como paraninfo o ministro José Américo, que, como um bom poeta e escritor que era, fez um belíssimo discurso que teceu muitos elogios ao professor Péricles, reconhecendo sua força na luta para a fundação daquela faculdade. Após funcionar durante 7 anos como faculdade estadual, foi encampada pela União para compor, junto a outras faculdades, a Universidade Federal da Paraíba, pela Lei nº 3.335, de 1º de dezembro de 1960. Após federalizada, seu primeiro diretor eleito foi, novamente, Dr. Péricles Gouveia, que dirigiu a faculdade de 1961 a 1964,
quando foi substituído após nova eleição pelo Dr. Paulo Borges Monteiro de Melo. Inicialmente, a Faculdade de Odontologia funcionava em uma casa residencial adaptada para este fim, que ficava localizada em João Pessoa, na Avenida João Machado, número 351, onde funcionou de 1953 a 1957. Posteriormente, transferiu-se para o prédio número 67, na mesma rua, aproveitando o conjunto de prédios doados pelo governo do estado, onde foram criadas melhores instalações, mais salas de aula e alguns laboratórios. Em 1962, transferiu-se para um prédio localizado na Rua das Trincheiras, número 275, onde em terreno anexo foram construídas novas e melhores instalações, entre elas diversos laboratórios como o de patologia geral e bucofacial, higiene odontológica preventiva e odontologia legal. Em 1977, em decorrência da federalização, a antiga Faculdade de Odontologia, agora Curso de Odontologia integrado ao Centro de Ciências da Saúde, é transferido para a cidade universitária no Campus 1 da UFPB, em João Pessoa. Péricles de Figueiredo Gouveia nasceu em 2 de maio de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, na cidade de João Pessoa. Aos 21 anos, foi graduado cirurgião-dentista em 1938 pela Faculdade de Odontologia de Recife, que era anexada à Faculdade de Medicina do Recife. Este jovem cirurgião-dentista foi o primeiro a ser registrado no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e foi patrono da cadeira número 16 da Academia Paraibana de Odontologia. Quem teve a honra de conhecê-lo o descrevia como um homem determinado, estudioso, de caráter íntegro, modesto, porém de grandes ideias, e buscava concretizar como articulador nato, com firmeza e determinação, as causas que abraçava. Lutou bravamente pela criação da Faculdade de Odontologia da Paraíba. Ao finalmente conseguir e levar aos companheiros de luta a notícia da criação da faculdade, falou a seguinte frase que representou sua trajetória: "Um ideal consome uma vida, mas dura uma eternidade." Além de fundador, foi o primeiro diretor da Faculdade de Odontologia da Paraíba, com gestões no período de 1951 a 1964. Além disso, foi o único cirurgião-dentista paraibano membro da Academia Brasileira de Odontologia, em reconhecimento aos serviços prestados à classe odontológica nacional. Para a odontologia paraibana, foi o fundador, o professor, o acadêmico e o amigo que marcou sua trajetória de vida pela peculiar humildade e simplicidade. Péricles Gouveia faleceu em João Pessoa em 1987, aos 70 anos de idade.